quem não gostaria de ter outras temporadas, né? E nos seus trabalhos História e tal, tem, mas a gente... história existe, É, né? Desejo, certamente a gente tem, né? Sim, e mas a com gente... certeza fica pro espectador também, né? Quando acabou, você fala, eu quero mais. Ficou Que muito bom. bom. Que Sim. bom, que Ótimo. bom. Eu lutei contra a cocaína minha vida inteira. O que eu não sabia é que ela ia tirar o meu filho de mim. Ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Breno e Malu, parabéns aí pela série, muito incrível, gostei bastante. E aí eu queria começar com você, Breno, assim, não só pela sua filmografia, mas também até pela sua bio no site da Conspiração Filmes, a gente percebe que você é apaixonado por contar histórias reais com dramas familiares. Nesse quesito, o que te atraiu especificamente na história do Pedro Dom para você querer transformar em série? 12 anos atrás, tá? O Vitor me procurou dizendo que ele queria contar a história do filho porque ele se recusava a ver só o que a mídia postou sobre o Pedro, a morte dele, o fim trágico, o criminoso, o bandido. Ele falou, meu filho não era isso. Então, assim, isso foi há muito tempo atrás. Mas o que me ajudou a plugar foi porque eu falei, poxa, no fundo é um assunto que eu adoro, que são laços, né? Que era um laço de pai e filho. E quando eu vi que esse drama familiar e o amor dos dois dava um tom diferente para toda a ação que já tinha muito na história, aquilo começou a me comover, né? Aquilo, na verdade, me encantou. Eu entendi que tinha condição de juntar mais de um gênero ali naquela história, né? Nessa série. A Gabriel, você fez o Roberto Carlos no cinema recentemente e agora está interpretando um novo personagem inspirado numa pessoa real. Muda alguma coisa na sua preparação? Olha, no caso do Roberto, né, é um personagem muito conhecido, né, mas eu dei vida a ele numa fase, num momento que praticamente não se tem registro, né, que é o início de tudo, da Jovem Guarda, da carreira. Então, lá mesmo sendo o Roberto, e eu tendo feito uma pesquisa, né, em cima dele, em cima do que eu achei de material, mas eu tive um pouco dessa liberdade também de imaginar um pouco dele mais novo, né? Coisas que a gente não tem registro. No caso especificamente do Pedro, assim, menos ainda, sabe? Porque, pelo contrário, o que se tem de registro, o pouco que tem e o que se tem de registro dele, assim, em termos de mídia, de internet, é tudo muito num lugar da vida criminosa dele e reducionista, assim, no sentido de pouca coisa, pouca informação, algumas informações deturpadas, entendeu? Então, tem muitas situações que foram adaptadas, que foram feitas para o roteiro, mas, acima de tudo, o que eu me baseei para fazer o Pedro, assim, foi de um norte que o Breno me deu, principalmente a partir do que o Vitor contou para ele ao longo dos 10 anos que eles conviveram. Mesmo ele tendo a questão do vício e ele vivendo no mundo do crime, ele era um cara muito solar. Mas agora falando em caracterização física, como foram as mudanças para você, Gabriel, para ficar loiro e de olho azul? Uma coisa que eu acho interessante é quando pegam assim um galã da geração, eles não querem mudar muito para que o público consiga reconhecer. E com você foi justamente o contrário, né? Foi um pedido do Breno para trazer a identidade real ou você também quis? Como é que foi essa construção? Nesse caso especificamente, assim, a característica física dele, ela isso sim, documentado, né? É um ponto muito importante, assim, da história. Primeiro, porque ele representa uma certa ruptura no estereótipo do que se entende enquanto bandido, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? E além disso, na época, como mostra na série, né? Ele ficou conhecido como Bandido Gato, porque você ainda não tinha tanto câmera, telefone, essas coisas. Então, o retrato falado que faziam, geralmente, quando descreviam ele no meio de um bonde e que tinha um cara que era o líder, que era bonito, que tinha atributos físicos, enfim, notáveis e tal. Eram traços físicos importantes justamente para a construção da história, inclusive. Que ele tivesse características como a gente tem estereotipadas de um playboy. Você é meu filho. É um pedaço de mim. E essa é uma história também com temas muito sensíveis, né? Especialmente por abordar a relação de pessoas com as drogas e o tráfico nos morros do Rio. Malu, qual foi o cuidado de vocês ao tratar o tema, especialmente pensando que a série também vai ser consumida no exterior? Eu acho que é sempre uma preocupação, assim, de como a gente vai formando um público fora do Brasil sobre, né, consumindo séries brasileiras. E eu acho que, assim, a essência da história, que nem você mesma falou, né, o Breno trabalha com humanas, né, literalmente, assim, ele, né, tudo que ele faz, a essência é sempre humanizar
aqueles personagens, né? Eu tinha menos medo, assim, disso, porque eu sabia que ele ia retratar o tema que é tão delicado e controverso, assim, que são drogas, tráfico de drogas, né? A disparidade econômica e social dentro do nosso país, de uma maneira muito delicada e com uma abordagem extremamente humana. Eu sou policial! O que tu quer, caralho? Eu quero meu filho! Eu só quero o Pedro! E assim, histórias desse tipo dificilmente têm espaço para personagens femininas complexas, né? Normalmente elas vêm só como acessórios. Mas eu sinto que vocês conseguiram se manter presentes ali, terem opiniões. Como que foi para vocês não cair nesse estereótipo, mostrando personagens com camadas e vontades próprias? De início, eu acho que eu tive muito esse olhar também, né? Eu falei assim, como é que eu faço uma coisa que não fique num estereótipo, né? Como é que eu acho essa pessoa, além do que essa forma. E em algum momento eu percebi ela uma mulher de atitudes muito fortes, sabe? Assim, de atitudes muito corajosas, na verdade, corajosas. E por ser uma mulher sozinha, né, de sair de um lugar e ir para o outro, eu acabei me identificando com isso. O Brasil, a gente é feito muito de mulheres sozinhas e fortes, né? Então eu acho que a partir daí eu comecei a me identificar. Eu acho que talvez isso foi trazendo de alguma forma também, saindo de uma coisa mais rasa. O processo de construção também foi muito criando essas motivações dessa personagem, né? Porque não é só o que está ali escrito no roteiro, né? Existe algo por trás, existe algo para fazer essa mulher chegar lá e fazer o que ela faz, né? De ir para o crime, de estar nas drogas. Então, de alguma forma a gente criar esse passado, né? Entendendo o que move. A porra do esquema não ficar profissional. Liberdade se compra como qualquer outra coisa. E Flávio, você teve alguma preparação extra com o Felipe Bragança, já que ele interpreta a sua versão mais nova? Porque eu fiquei positivamente surpresa, porque enquanto eu assisti era fácil identificar algumas posturas parecidas dos dois, além da caracterização física. Ai, que coisa boa de ouvir. Era um ponto crucial, né? A gente ter alguma unidade. Sempre né? Quando tem mais de uma pessoa fazendo, mais de um ator fazendo. E a gente teve, então foi feito um trabalho bem grande desde a gente se olhar e entender o que é cada um, até se copiar, até construir isso junto. E o Breno, em alguns momentos de cena mesmo, de gravação, deu umas pitadas de, opa, faz essa ação que já foi feita lá atrás, vamos fazer aqui que a gente faz lá de novo. Uma coisa que eu fiquei, que prendeu foi a relação da Viviane com o Xixi, o que é meio bizarro, né? Tem todas aquelas cenas. Esse era um detalhe da história real. Como que surgiu esse ponto específico? Que você acha que o público vai se surpreender com a personagem? A gente não pode dar spoiler, né, Bruno? Você já viu. Mas eu até quis falar disso numa outra resposta, eu não consegui falar. Aquilo ali é um símbolo da revolta que ela sente em relação ao lugar que ela veio, sabe? Eu sinto que tem uma vingança muito grande dentro dela, assim, quando ela vai para os assaltos e ela rasga e ela mija no perfume, porque ela quer ver a mulher lá usando o xixi dela, assim, tem uma coisa de marcar o território. Foi um símbolo que me trouxe muito isso, uma revolta muito grande. E Raquel, a Jasmine é inspirada na Bibiana Correia? Eu tava tentando buscar inspirações, eu não sei se elas são diretas umas personagens, né? Mas eu tava vendo uma entrevista com o Vitor, né, o real, antes dele falecer, que ele apontava que ela seria a pessoa responsável por mexer com a cabeça do filho. Mas na série a dinâmica da Jasmine com o Pedro é bem diferente. Você chegou a usar ela como referência? Teve liberdade para criar personagem? Como é que foi? Pelo que eu entendi, na verdade, ela é uma mistura. A gente não sabe a que ponto tem, eu acho que, né, uma pessoa ali, outra pessoa na outra, também personagem, por exemplo, da Isabela. Eu acho que as coisas foram se misturando e, na verdade, elas foram se transformando conforme a gente foi fazendo. Então, não tem uma ligação direta com os fatos reais, assim, da pessoa era essa pessoa, a outra pessoa era a outra pessoa. E, na verdade, se tornou até outra a partir do momento que a gente começou a gravar e a trabalhar, assim, né, quando o ator pega o personagem. Eu sou o quê? Um bandido gato.
Uma coisa que eu preciso falar é que, assim, quando eu vi toda aquela aglomeração dos bailes na série, eu fui direto procurar quando que ela tinha sido gravada, porque já dava um gatilho, né? E vi que as gravações terminaram em março do ano passado, eu acho. Então foi logo antes da pandemia. Como é a sensação desse timing ter dado tão certo, assim, de vocês terem conseguido fechar antes de não poder mais gravar? E como vocês acham que o público vai receber a série agora em um contexto tão diferente do qual ela foi gravada? Pois é, eu acho que a gente foi muito privilegiado, né, de conseguir terminar esse trabalho gigantesco e nesse time. Então foi poder, talvez, né, para mim ali, nossa, fiz um grande trabalho, consigo agora parar, foi um super privilégio. E eu acho que ao mesmo tempo rever, eu acho que agora como público eu vendo, né, eu acho que qualquer situação quando eu vejo assim cenas de pessoas, né, em filme aglomeradas, mas dá um nervoso, eu acho que vai dar umas certas, tipo, ai, tá sem máscara, não sei, eu acho que pode ser engraçado a gente conviver agora com isso, porque é um outro momento, né? Eu confesso que quando eu vejo as cenas de aglomeração, eu fico dá gatilho e dá tristeza, né? Porque você fica assim, nossa, vontade de estar ali dançando, me agarrando, abraçando todo mundo, e não podemos viver isso agora, né? Mas acho que a gente está mais perto do fim do que antes. Você tá caindo num abismo. Se eu quiser morrer, que eu morra! É um marginal! E uma coisa assim, pra quem acompanhou, procurou notícias da época do que aconteceu, acho que a cena final é muito emblemática do que pode vir por aí, né? Mas também não entrega muito, fica no... E aí? Vocês gostariam de uma segunda temporada? A gente pode esperar uma segunda temporada? E se sim, o que vocês gostariam de ver pros seus personagens agora? Eu tô muito ansiosa pela estreia. Confesso que minha cabeça ainda não tá pensando lá na frente. Estou muito pensando no dia 4, querendo sentir o que o público vai se emocionar, qual a repercussão que a série vai gerar. Mas com certeza torço para que essa história continue e também fico com vontade de ver onde essas personagens vão parar, né? E é isso, acho que eu gostaria de ver mais assim a relação delas duas, sabe? Gostaria de entender mais sobre o passado dessas personagens, que são coisas que a gente criou como atriz para ajudar ali no processo, para a gente ter algo dentro, mas é uma coisa que não é mostrada muito. Adoraria que tivesse uma segunda temporada, né? A gente não sabe ainda nada, agora a gente está esperando ser lançada essa primeira. Eu também tenho muita vontade, assim, de dar continuidade a essa história, exatamente como a Bela falou, de talvez ter um reencontro, né? A gente entender mais essas mulheres, né? E talvez que elas possam se relacionar, eu não sei, assim, a gente fica criando paralelos, né? E seria muito legal, assim, fico ansiosa com a estreia e fico ansiosa mais ainda de ficar aqui esperando para saber, se quem sabe, né? Quem não gostaria de ter outras temporadas, né? Nos seus trabalhos. História tá? tem, história existe, né? Desejo, certamente a gente tem, né? Sim, Mas e com certeza fica pro espectador também, né? Quando acabou, você fala, eu quero mais. Ficou muito bom. Parabéns pelo trabalho de vocês. E assim, fiquei com vontade de uma segunda temporada. Vou jogar aí no ar. Fica aí. Que bom. É isso. Muito obrigada, viu? Adorei isso, porque assim, o maior medo que eu tenho é que as pessoas achem que é mais do mesmo. E o Dom, ele é ímpar. Ele realmente vai numa coisa... é um thriller de droga. Não é nada disso. É um drama familiar ao mesmo tempo. Ele é uma história incrível. Ele tem 1000 facetas, né? Não dá para jogar num primeiro trailer. É impossível. Qual é mesmo o seu nome? Pedro Dom, meu nome.